amizade entre animais e pessoas é algo natural. Mas aqui na propriedade do Fernando Setter e também da Laís, a história é um pouco diferente. Está no ar o Gente da Nossa Terra. A história de amizade entre o Chocolate Branco e a pequena Alice já é de longa data. E a cada dia, a confiança entre os dois aumenta mais. Ele veio aqui pra propriedade, daí eu não sabia que eu tava na escola, né? Daí quando eu cheguei, eu já vi que tinha uma coisa estranha, que já tinha chegado um boi novo. Daí eu falei pro meu pai, daí eu falei pro meu pai assim, ô pai, chegou boi novo? Daí eu falei, eu quero ir lá ver. Daí ele disse, tá, vai lá ver. Daí eu fui lá ver, né? Daí ele tava me avançando um pouquinho, porque ele nunca me viu. Daí ele veio, queria carinho, daí eu passei a mão nele, daí depois, daí foi assim, né? E ele já era grandão assim ou ele era pequeno? Não, ele é bem pequeno, era quase recém-nascido, assim, de um mês e pouco, eu acho. Ela era muito mais pequenininha e ele já era um portezinho menor, já começou, né? Quando começou aquela amizade ali, já não estava muito bem, porque é um bicho mais arisco, né? Mas não é tão dócil. E esse realmente era bem dócil, né? E ficou entre os dois, né? Tava uma amizade assim que não tinha como dizer outras coisas, né? Ficou uma amizade entre os dois, mas eu sempre cuidando, né? Para ver o que aconteceria, né? E foi indo, um atrás do outro, e ela fazendo, repetindo as mesmas cenas com ele, e onde que ela foi com os outros? Começou a ir os passos dela, ele foi indo acompanhando atrás. Como os outros, a legítima amizade entre um cachorro e uma pessoa. Foi o que aconteceu, ela e o boi. Onde um ia, o outro ia atrás. Se ela passava na beira de cerca, ele acompanhava na beira de cerca. Tudo começou aí, hoje com os outros assim, ela tá aí brincando com ele e faz de tudo como se fosse um cachorrinho. E daí eu já tinha dado o nome pra ele, Chocolate Branco, daí eu disse, Chocolate Branco, deita se você gosta de mim, né? Igual eu faço com ele hoje. Daí ele pegou e deitou. Daí eu fui lá, daí eu disse, posso subir em cima de você? Daí ele balançou a cabeça, daí eu fui lá e, fui em cima dele, ficava brincando, daí minha avó morria de medo, minha mãe também. As duas estavam lá quase chorando. De longe ele conhece ela. Pode estar de longe que conhece ela, ela faz o que ela quer com ele. Faz do jeito que quer e como ela quer. Tu fica de boba, só com os outros, só vendo pra crer o que ela faz com esse boi. E o que o boi faz pra ela também, né? O Chocolate Branco, que era um pequeno bezerro, quando a amizade começou, foi crescendo. E o medo do pai de acontecer um acidente com a filha fez ele tomar a decisão de vender o touro. Ele tinha em torno de 1 ano e meio quando ele saiu da propriedade. Que eu vendi ele já por causa de medo. Que ela não obedecia, a menina, que quando eu vi ela estava no meio desse boi. E o medo de um boi se dar uma chifrada, pisar, fazer alguma coisa, a gente acabou vendendo, optamos por vender o boi. Porque o que daria com isso aí? Tem coisa que não paga o preço. Tem muita gente hoje que me critica, por que eu vendi? Mas não sabe, a gente não quer falar outras palavras, mas uma perca é muito mais dolorosa da vida. Então eu optei por mandar o touro embora. Chorava todos os dias, perguntava, ô pai, Chocolate Branco tá bem lá? Daí eu quero ir lá ver como é que ele tá. Daí ele chegou um dia que ele foi lá, daí nós fomos lá no cara, né? Daí
que ela tinha comprado. Daí eu fui lá, daí o cara ficou com medo de eu ir lá, né? Porque o cara nunca chegou perto dele, né? Daí fui lá, passei a mão nele, daí, né, como é que é? O choco. Calma, meu. Daí... Calma, deixa eu falar. Eu fui lá, o cara tava com medo que eu tinha ido lá, porque quando ele botava o pé no pasto, eu já vinha correndo e dava uma cabeçada nele, lá no cara. Daí... Ó, choco. Vai pra lá. Vai. Daí eu fui lá, ele deitou, no que eu tava descendo, ele tava subindo, daí ele deitou, fui em cima, daí o cara já ficou com medo, né? Meu pai também. Daí deitei, brinquei com ele e daí eles ficaram impressionados, daí foi isso, né? Passado alguns tempos, Fernando comprou novamente o chocolate branco e trouxe para a propriedade sem Alice saber, para ver se conseguia manter a distância entre os dois. Marquei até o dia para trazer o touro que estava na escola, para ela não reconhecer o ex-proprietário dele. Trouxe, quando ela descarregou do ônibus, que ela começou a beirar e gritar quando desce de uma piazada, né? Ele saiu do canto aqui da coisa, conforme ela foi vindo, ele foi na ponta da cerca. E acompanhou ela, e chegou, e acompanhou ela até em cima, dentro, com ela. E ele beirando e fazendo as coisas com ela. E eu digo, é impossível. Estava eu, meu pai, minha mãe e minha mulher. Nós vimos essa cena, nós não sabíamos o que nós dizer com isso. Como que pôde haver aquela coisa de um boi simplesmente descer, reconhecer a voz da menina e ir atrás dela. E quando ela chegou lá em cima, perto de nós, ela disse, pai, esse é o chocolate branco? Eu disse, não. Pai, mas é o chocolate branco. Ele veio atrás de mim. Eu disse, não é. E daí, como é? Teimosa, né? Eu disse, então vai lá, faz o que tu quer com ele, se tu acha que é teu. Quando eu tava subindo ali, daí ele vinha subindo comigo também, daí eu disse já pro meu primo, o primo já é meu chocolate branco, né? Que daí eu suspeitava, daí meu pai e minha avó e meu avô dizia, né, que não era. Daí foi lá, daí eu tava chorando, né? Pensava que não era, acreditava. Daí, naquele mesmo dia, eu fui ali, aconteceu a mesma coisa. Eu fui ali no pasto, pedi para ele deitar se ele gostasse de mim, pegou e deitou e brinquei com ele um monte. Estamos aqui com o chocolate branco, ao lado da Alice, ela que passa os seus dias brincando com ele. Realmente, o animal é muito dócil. Ela passa seus dias aqui, em cima dele, como já falou, brincando de escorregador, passa por baixo, e ele aceita tudo muito bem. É realmente uma amizade entre a menina e o boi. Eu brinco de escorregador, eu subo em cima dele, daí eu faço algumas perguntas pra ele, tipo assim, daí ele já berra. Daí eu não entendo o que ele fala, mas ele berra. Verdadeiro amigo de infância. Verdadeiro amigo de infância, bem isso mesmo. Não sei como pode, até hoje eu tento eu mesmo saber como que foi que criou essa amizade desse ciclo entre os dois. Porque não é nada comum um boi desse ter uma amizade desse tipo com uma pessoa. Desse tipo não, sem trato, sem nada. Porque tu tem uma amizade com o bicho, sim. Mas todo dia tu chama para tratar, para ele se alimentar, aí sim. Mas desse tipo não, eu jamais pensei. Porque ele nunca mais sai desse pasto. Desse ele pode ser, mas na propriedade nunca mais. E tu não deixa teu pai vender? Não, não deixo. De jeito nenhum.